Hello, everybody! Olá, pessoal! Estamos juntos em mais um CADEF. CADEF Conhecimento Além da Dimensão Física. CADEF de número 129. Very good! Ou 128, não lembro agora. Mas estamos aí, mais um CADEF, graças a Deus. Certo? A rainha Eudóxia, no século IV da era cristã, entendeu, por um capricho sórdido e mesquinho, a grande imperatriz do Oriente Romano, do Império Romano, que deveria extrair das escrituras canônicas o conceito da reencarnação, porque a ideia de migrar, voltar para um corpo de escrava, por exemplo, seria para ela de uma afronta indizível. Então ela resolve persuadir o imperador para que as escrituras extirpassem, como se a reencarnação fosse uma nódoa da Bíblia Sagrada. E foi graças ao Segundo Concílio de Constantinopla, em 553, que vemos a reencarnação tirada da Bíblia formalmente. Não é de estranhar que as trevas, os dragões que labutam, que trabalham na oposição do bem, teimem em obstruir o avanço de Jesus Cristo. O cristianismo ficou relativamente puro até o século III, mas graças ao imperador Constantino, quando se curva ao cristianismo e traz para o seio da doutrina do Nazareno toda a concepção pagã, melhor dizendo, toda a concepção pagã dos romanos. E vimos, e ainda vemos, por exemplo, os romanos imperando em outras nomenclaturas, talvez, mas a essência é muito próxima. Por exemplo, Gregório de Nazianzeno trouxe para o seio do cristianismo a concepção do politeísmo dos romanos, a adoração dos santos. Só mudou o nome. A estola, o círio, a mitra papal, a símile é perfeita. Homens lúcidos não foram agasalhados no seio desta igreja que sempre trabalhou contra Jesus. Por exemplo, Amônio Sacas, Plotino, Orígenes, nunca foram lembrados. Os apócrifos, que foram segregados das escrituras, homens que se inculcaram representantes das potencialidades celestiais, apenas protelaram, e em muitos casos ainda protelam, o triunfo do Evangelho no corações dos homens. Quando não os perseguiu com a fogueira, com a Inquisição, com a Companhia de Jesus, com os jesuítas implacáveis que desconheciam a misericórdia, quando não destruíam e derramavam oceanos de sangue, quando não destruíam pela carnificina, destruíam, obstruíam pela
pelo constrangimento ideológico. Homens que ousaram se levantar foram mortos. Gênios. Vemos, por exemplo, perseguições como em Martinho Lutero, ou ainda o próprio Galileu Galilei, porque a igreja era aristotélica. Graças ao avanço dos muçulmanos, que sempre preconizaram a matemática, a cultura, a igreja, para não ficar sem respaldo cultural e científico, adotou as concepções de Aristóteles. Então a igreja era aristotélica, mas Galileu Galilei, século XVI, século XVII, vem falar, por exemplo, porque Aristóteles dizia que tudo que estava além da Terra, lua, sol, estrelas, eram elementos quinta essenciados. Um elemento que descansava numa quinta essência. Aristóteles asseverava isso, porque os gregos não eram empíricos. Eles argumentavam, mas não tinham, por exemplo, a concepção do empirismo. Então, graças a Galileu Galilei, por exemplo, a concepção do heliocentrismo, graças ao Galileu Galilei, quando ele desenvolve o aparelho, o telescópio, para observar a superfície lunar, com que ele se depara? Com crateras. Ora, crateras que recebiam impacto de meteoros, meteoritos, corpos celestiais. Portanto, se havia cratera, havia impacto, havia deformação na superfície. Se uma superfície se deforma com impacto, então não é elemento quintessenciado. Não sendo elemento quintessenciado, Aristóteles caiu por terra. Aristóteles caindo por terra, a igreja era aristotélica, vamos queimar Galileu Galilei. Vamos perseguir aqueles que pensam diferentemente de nós. Flávio Josefo, por exemplo, um dos grandes historiadores da era cristã, enfrentou inúmeras perseguições. Vemos, por exemplo, como dissemos, os apócrifos, que nunca foram bem vistas pela igreja. Jamais. Século XIX, um século de avanços, um século de crescimento, de positivismo. Grandes pensadores se viram órfãos, porque aquela igreja não tinha condições de agasalhá-los, não oferecia condições psicológicas, espirituais, argumentos sólidos para agasalhar esses grandes homens. Até... Opa, de novo, meus amigos, mas isso vai ser que todo o caderno vai ser que perigo, oh man, calma, vamos lá. Então, pessoal, é assim que funciona, não é verdade? É assim que funciona, nós estávamos. Então, quer dizer, é complicado, porque a Igreja Católica teve um papel realmente de aversão ao cristianismo. A história nos contou isso. Graças a Deus, as coisas vêm mudando, as coisas vêm ganhando outras dimensões, outras perspectivas. Porque até 1860, a Igreja Católica, aliás, em 1860, a Igreja Católica estatuiu a condição da infabilidade papal. Então, quer dizer, retificando, 1870, não 1860, 1870. Quando, por exemplo, a Igreja Católica institui a condição da infalibilidade papal. Nós vemos, por exemplo, que estamos, então, cercados por um poder inquestionável. Um poder que não pode ser afrontado como nunca foi afrontado. Aqueles que ousaram, então, terminaram em suas fogueiras, encarcerados, torturados e muitas vezes vilipendiados no orgulho, porque a predominância era da oposição. A reencarnação se viu, então, extirpada das Escrituras. Reencarnação, que é alvo dos estudos do grande
discípulo de Pestalozzi, aquele que teve a oportunidade de conhecer os corredores de Yverdon, na Suíça, o gênio de Allan Kardec, quando ele, no primeiro livro, Livro dos Espíritos, livro publicado em 1857, no dia 18 de abril de 1857, na primeira parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 1, que leva o título da reencarnação, questão 166 e seguintes, para ser mais precisos, 166 a 170 seguintes, onde Allan Kardec faz toda uma construção, uma análise a respeito da reencarnação. Vemos, por exemplo, então, que a reencarnação sempre foi uma situação ou uma realidade para quem se prontifica a estudar é inquestionável. O que levou, por exemplo, o grande gênio da ciência, grande cientista, grande pesquisador norte-americano, Ian Stevenson, a fazer livros, a publicar artigos referente à reencarnação. Não só Ian Stevenson, outros grandes gênios da ciência, como Fritjof Capra ou Amit Goswami, ou o próprio professor Hernani Guimarães Andrade e outros tantos, que ventilaram, que pesquisaram, que analisaram. William Crookes, por exemplo, Gabriel Delano, Camille Flammarion, grande astrônomo do século XIX, e tantos outros que estudaram, que pesquisaram a reencarnação. Então, nós vimos que, de uma certa forma, os dragões, as trevas, sempre procuraram entravar o progresso do cristianismo. Debalde, porque o amor prevalece. O amor há de prosperar. O amor há de triunfar sempre. É isso. É Kadef. Kadef é força. Kadef é poder. Você está com nós? Não está ainda? Então venha, fique com nós. Kadef é a nossa família. Kadef, conhecimento além da dimensão física. Que a luz do conhecimento esteja conosco. Sucesso. Que Deus seja louvado.